Bom dia, pessoal. Agora, um bom dia oficial aqui a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço muito o tempo de vocês, né, para participar aqui desse nosso webinar, né? Como acho que muitos de vocês estão recebendo mensagens, né, a respeito da continuação do Project Online, esse é o objetivo desse webinar, né, conversar um pouquinho, né, a respeito dessas mudanças que a Microsoft está fazendo, e compartilhar, né, compartilhar com vocês aqui algumas experiências, né, algumas histórias, dentro desse processo aqui, né, dentro desse acompanhamento de alguns clientes aqui que estão na mesma situação e, enfim, trocar ideias, né, a respeito de razões, né, estratégias de migração, né, e passar uma visão geral para vocês também das novas plataformas, né. Então a gente vai dividir aqui em alguns momentos, né, a gente vai começar mais aqui com uma apresentação geral, né, a respeito de, enfim, dos pontos principais aqui com relação a essa transição. Aí a gente fala um pouquinho, né, sobre, a gente demonstra um pouquinho aqui para vocês, né, as novas plataformas, e depois a gente faz um fechamento aqui também, colocando algumas dicas úteis para vocês. Tá joia? Bom, então, dando início aqui, né, a nossa agenda de hoje. Então, o primeiro ponto, a gente explicar um pouquinho aqui, né, o que está mudando, né, depois explicar um pouquinho, né, colocar algumas informações a respeito das novas plataformas, né, e ao que a gente entende aqui, alguns critérios, né, que podem ajudar vocês a decidirem aí pelo melhor caminho. Tá? Aí a gente passa aqui para essa mini demonstração e depois a gente apresenta para vocês também aqui algumas ideias para abordagens aqui de migração. Tá joia? Bom, então, iniciando aqui a apresentação, falando um pouquinho sobre a gente, né, a Smart Consulting, ela tem 23 anos aqui de história, e ao longo desse período a gente acabou se especializando, né, em soluções de negócio Microsoft, né, então Dynamics 365, Power Platform, Power BI, hoje em dia com muito foco em inteligência artificial e Copilot. E ao longo dessa trajetória, a gente acabou se envolvendo em projetos bastante interessantes do Dynamics 365 Project Operations, né, que é uma das plataformas aqui novas, né, que a Microsoft está oferecendo para os seus clientes para gerenciamento de projeto. E aí, com base, né, em toda essa experiência acumulada, né, a gente viu essa necessidade dos clientes que foram comunicados em setembro, né, do ano passado a respeito do fim do Project Online. Então, enfim, essa necessidade, né, de migrar para essa nova plataforma. Então, o nosso objetivo aqui é compartilhar com vocês essa nossa experiência, né, explicar um pouquinho, né, desse mundo novo, né, e apoiar, né, apoiar em geral, né, todos vocês aqui nesse processo. Tá joia? Bom, em primeiro lugar, né, o que muda, né, aqui para quem utiliza o Project Online ou PWA, né, a partir do dia 1º de outubro de 2026, não vai ser mais possível acessar nem dados, nem as aplicações. Tá? Então, desculpa, eu até esqueci de atualizar aqui, na realidade são 6 meses agora, né? A gente tem mais ou menos 6 meses aí para o término, né, fim de vida útil, né, do Project Online. Né? Então, é muito importante, né, que os clientes escolham, né, uma nova plataforma e migrem seus dados para essa nova plataforma. Né? Então, vocês vão ver, vou comentar aqui mais para frente aqui, que isso envolve várias etapas, né? Entender o que vocês estão utilizando, enfim, estabelecer as estratégias de migração, entender o que são as plataformas novas, né? Fazer adaptações, né, quando necessário, né? E fazer o go live aí da nova solução antes, né, do dia 30 de setembro, né, para evitar qualquer disrupção. Um ponto importante a destacar é que alguns clientes, na realidade, assim, hoje em dia, né, a Microsoft oferece o Project Online junto com o Project for the Web antigo, ou o novo Planner aqui, dentro do mesmo pacote de assinatura. E nos planos 3 e 5, o Project Desktop. Então, por exemplo, se você já utiliza Planner Premium,
nada muda para você. Você não precisa ter nenhuma ação aqui antes do dia 30 de setembro. Se você assina planos do Project aqui, mas mais para ter acesso ao Project Desktop, você não utiliza nada em termos de colaboração aqui da plataforma do Project, também você não vai ser afetado com relação a isso, você pode continuar usando o Project Desktop da mesma forma que você utiliza hoje em dia. Tá? Bom, e aí o que é importante a gente falar, né, a respeito dessa, enfim, dessa mudança aqui, né? Eu friso muito esse ponto de que são aplicações diferentes, né? A gente tem aqui hoje em dia, né, uma plataforma de gestão de projetos baseada em SharePoint, né, e muito fortemente no Project Desktop, e a gente está indo para uma nova plataforma que é baseada no Dataverse, né, em Power Apps, né, um aplicativo ali que usa como base Power Apps, desculpa, Power Platform e Dataverse. Então, a gente tem aqui paradigmas, né, de solução bastante diferentes, filosofias, né, de bastante diferentes. Então, a gente tem coisas que foram mantidas, né, são coisas que continuam aqui na plataforma nova, mas a gente também tem algumas funcionalidades que foram ou descontinuadas ou elas mudaram, né, nesse novo mundo, né. Também é importante frisar aqui que hoje o mundo é web, né? Então também essa plataforma ela foi pensada prioritariamente para uma utilização utilizando navegadores, né, interfaces web, né? Então a gente sai dessa, digamos assim, dessa estrutura mais antiga ali, mais cliente-servidor, e a gente vem aqui para uma solução mais baseada na web, tá joia? E frisando aqui mais uma vez, os bancos de dados são diferentes, né? Então, a gente tinha aqui no Project Online o SharePoint como a principal base de dados, e na plataforma nova a gente vai ter o Dataverse. Tá? Então, por isso que é necessário uma migração, né, das informações de uma plataforma para outra. Com relação a arquivos, né, normalmente os clientes têm optado por manter, né, as informações em SharePoint, e a plataforma nova também permite também ter essa integração com o SharePoint como repositório de arquivos, né, integrando o banco de dados Dataverse com bibliotecas em SharePoint. Tá? Bom, então, nesse momento, né, o fundamental aqui é planejar essa mudança. Ela vai ocorrer, né, de qualquer forma, mas acho que a gente ainda tem um tempo, né, que está cada vez encolhendo mais aí rapidamente, né, para estruturar como que você vai fazer essa mudança, né? Então, como eu falei, a forma de trabalhar ela é diferente, né? Então é importante entender. A gente vai passar uma visão geral aqui para vocês dentro da mini demonstração, né, para vocês entenderem um pouquinho, né, o que é diferente, né, como que ela funciona aqui hoje em dia. Atualmente, existem algumas diferenças de capacidades entre as duas aplicações, eu vou explorar um pouquinho aqui mais para frente. Então, justamente isso, por a gente ter aqui uma plataforma que é web, então a gente tem alguns limites ali de visualização, mas eu abordo aqui nos próximos slides aqui em maior detalhe. A gente tem a questão da migração de dados, né, que não pode ser subestimada, né, a gente tem clientes com uma quantidade muito grande de projetos complexos, né, projetos em andamento, então é preciso pensar nisso daqui com cuidado e também respeitando, né, os limites da nova plataforma, né, então isso, acho que as duas coisas juntas aqui aumentam um pouquinho, né, a complexidade. E também pensar, né, em integrações em relatórios, né? A gente tem conversado com muitos clientes e com muitas empresas, e a gente vê que é meio que um padrão, né? Sempre existe alguma integração, algum relatório, né? Então o SharePoint Online ele sempre serve de fonte de dados para alguma outra aplicação, seja um Power BI, seja alguma outra uma outra aplicação corporativa. Então é importante analisar o que existe, né, em volta do Project Online aqui, mapear, né, essas interfaces e também preparar essas interfaces aqui para essa atualização de plataforma. Tá? Então, o principal ponto aqui é o seguinte, né, uma migração sob pressão, estresse, retrabalho, né, risco, insatisfação dos usuários, né? Então,
ainda dá tempo, né, de preparar isso. Como eu comentei, né, a gente tem conversado aí com dezenas, né, de empresas, e na maioria dos casos, os projetos, eles têm uma duração ali de 3 meses, 4 meses, até menos do que isso, né, então ainda dá tempo, né, de fazer uma transição, uma transição segura, uma transição, digamos assim, com calma, né, e que traga, né, uma boa satisfação para os usuários finais, né? Mas, como eu falei, comentei com vocês, né, a gente conhece as estruturas de decisão das empresas, né, a gente demora um pouquinho de tempo aqui nesse processo inicial, e quem, enfim, pensando aí nesses 6 meses, né, a gente ainda tem mais uns 2 meses aí com segurança, né, para as empresas começarem ali. Passou desse limite, com certeza, né, você já vai ter um projeto ali super pressionado, né, com relação a datas e tudo, né, enfim, tendo que fazer ginástica ali, né, com cronograma, com atividades, para fazer tudo caber, né, num prazo muito curto, tá? Então, mais uma vez reforço, né, é importante planejar, é importante já começar a se estruturar para essa migração. Bom, falando das alternativas, a gente falou muito aqui da migração, né, do problema, mas qual que é a solução, né? Hoje a Microsoft ela oferece 2 caminhos principais aqui para a evolução, né? Um é o Planner Premium, que já está incluído dentro das licenças, né, das assinaturas de Project, né? Eles mudaram o nome ali. Então, esse é o caminho natural para a grande maioria das empresas. E a gente tem também o Project Operations, que é o caminho natural aqui para quem trabalha com projetos, vende com projetos, tem uma empresa muito orientada a projetos, né? Ele tem mais capacidades, né? Depois vocês vão ver aqui nas demonstrações também. Esses são os 2 caminhos principais, né, que a gente tem sugerido para os clientes e que a gente vê realmente os clientes optando por essas opções. Existe ainda uma terceira opção, que é a migração para um servidor, para um project server, né? Mas essa solução ela tem uma vida útil curta também, né? Em 2030, se eu não me engano, também essa solução vai ser descontinuada. E assim, acho que se eu pudesse citar assim, acho que de 30 cenários que a gente analisou aqui, apenas um foi de migração para o Project Server, né? Mas num caso muito excepcional, né? Realmente uma implantação muito grande, né? E muito customizada, né? Então o cliente precisaria ali brincando ali 1, 2 anos, né? Para fazer essa migração e realmente não daria tempo dentro dessa janela de tempo que a gente tem, né? Até setembro, tá? Enfim, falando um pouquinho aqui, né, então, sobre as alternativas, né? Então, o Planner Premium é a evolução aqui natural, ele tem as principais funcionalidades aqui, né, para uma gestão de projetos, visualização dos projetos, muitos recursos legais hoje em dia de colaboração, né? Como eu falei, é a solução natural se você tem ali mais um PMO corporativo, você tem mais uma consolidação, né, das informações dos projetos, né? Enfim, acaba funcionando muito bem aqui nesses cenários, né? Ele só não é muito indicado quando a gente começa a envolver aqui, né, uma parte financeira, né, do projeto aqui de uma forma muito detalhada, né, muito mais sofisticada. Aí, nesses casos, a gente acaba tendo um fit normalmente melhor se a gente trabalhar com o Project Operations, né? Então, ele é normalmente indicado aqui para os negócios orientados a projetos e serviços, né? Então, por exemplo, escritórios de advocacia, empresas de tecnologia, enfim, empresas que vendem projetos, né? E empresas que trabalham, digamos assim, seu trabalho é implementar projetos, né? Porque nessas empresas a gente acaba tendo aqui uma preocupação muito grande com timesheet, alocação de recursos, governança, reconhecimento de receita e faturamento, até uma possível integração, né, para elaboração de propostas, já tudo dentro da mesma plataforma. Então, nesses cenários, né, para esse tipo de empresa, aí a gente realmente tem um fit maior com o Project Operations, tá? Bom,
Fazendo uma comparação agora um pouquinho mais em detalhe, né, entre entre o Project Online, né, e as opções novas aqui, o que a gente tem aqui de pontos importantes, né, de pontos principais aqui, né? Então, primeiro ponto importante, caminho crítico, né? A gente tinha no Project Online que múltiplos caminhos críticos, agora a gente consegue mapear um. A gente tem uma mudança com relação a linhas de base, né? Então a gente tinha 11 linhas de base, hoje em dia 1. Isso aqui normalmente é um requisito comum, né, para os clientes, né, trabalharem aí com mais de uma linha de base. Então a gente já viu isso se repetindo aí com alguma frequência. Então, é algo que a gente já tem solução, né? A gente já implementou algumas soluções aqui de contorno, e de qualquer forma, né, está no roadmap da Microsoft ampliar essa quantidade de linhas de base. Mas, mais uma vez, não contem com o roadmap, né, pelo menos por enquanto, porque ele pode mudar, ele pode acontecer tanto no prazo acordado, como talvez até nem acontecer. Mas é uma boa notícia, né, a gente já saber aqui que a Microsoft está trabalhando com relação a isso, né. Um ponto importante, licenças de Project Desktop, né, quando a gente trabalha aqui com o Planner, a gente tem essa licença, Project Operation já não inclui essa licença. Então, também é um ponto importante, né, por exemplo, o cliente quer trabalhar com o Project Desktop, mas ele quer também trabalhar com o Project Operation. Então, ele vai precisar de 2 licenças aqui, né? Então, é importante levar isso em consideração nos custos de licenciamento. Outra mudança grande é a integração com o Project. No Project Online, a gente tinha o check-in e o check-out, né? Então, você mais trabalhava, né, com o Project Desktop, sincronizando as informações, né, com o Project Online. Hoje em dia, pensando nas plataformas novas, a gente não tem mais essa funcionalidade. A gente tem apenas a importação inicial de um arquivo do Project e, a partir dali, a edição, né, a alteração, né, a gestão do projeto deve ser feita na interface web. Tá? Então, essa é uma mudança grande aqui. A gente vê assim que em alguns cenários de clientes, né, trabalhar com o Project Desktop é familiar, né, natural, mas não é um impeditivo, né? Então, a recomendação é migrar para a filosofia nova aqui de trabalho, né, permanecendo nativo. E para outros clientes a gente vê que é realmente mandatório, né, onde você tem ali um intercâmbio de arquivos project com fornecedores, a gente tem o pessoal trabalhando em regiões mais remotas, né, então aí é importante realmente a gente ter essa sincronização bidirecional. E aí para isso também a gente já desenvolveu, né, um add-on para contornar, né, esse gap do produto, né, que a gente tem incluído aqui em alguns dos nossos projetos aqui de migração. Tá? Com relação a portfólios também, a gente tem aqui uma mudança. Quando a gente vai aqui para o Planner ou para o Project Operations, a gente tem hoje em dia mais recursos de visualização, né, de você visualizar ali os projetos, né, dentro de um agrupamento, mas a gente não tem mais esses recursos de análise, priorização, balanceamento. Mais uma vez também, assim, para alguns clientes a gente está construindo, né, customizações, né, para conseguir suprir essa necessidade aqui dentro da plataforma nova, mas não é nativo, é uma mudança, né. Por outro lado, a gente ganha hoje em dia também com a plataforma nova, né, a possibilidade de utilizar o Copilot e desenvolver agentes aqui de apoio ao gerente de projeto, né, então a gente está indo para um paradigma novo, né, de inteligência artificial. Então esse é um salto, né, acho que um salto de capacidade, um salto de recurso muito grande, né, que justifica essa mudança de plataforma. Bom, aí com relação aqui a funcionalidades, então, gestão de recursos, né, a gente tem uma gestão de recursos aqui um pouco mais simples dentro do Planner, mais completa dentro do Project Operations. Timesheets só no Project Operations, né, despesas, contratos e faturamento a gente já não tinha, né, na versão anterior, a gente passa a ter aqui, né, no Project Operations, gestão de custos era algo básico, né, no Project Online, e no Project Operations a gente tem hoje, né, algo bastante completo, né, a gente comenta, é um ERP para quem trabalha com projetos. E com relação à possibilidade de você criar múltiplos ambientes, né, você ter essa gestão, né,
enfim, de publicação, né, uma governança melhor dos seus ambientes, a gente já vai ter muito mais recursos aqui dentro do Planner Premium e do Project Operation. Aqui a gente tem uma evolução forte. E aí, falando em limites também, isso aqui é muito importante principalmente para a migração, né? Então, vocês veem que a gente tem uma redução, né, com relação à quantidade de tarefas aqui suportadas. Mais uma vez, parece uma redução muito grande, mas na maioria dos clientes, a gente vê que 3.000, né, essas 3.000 tarefas aqui estão ok, né, para a grande maioria dos clientes. Mas um ou outro cliente tem algum projeto um pouco maior, né, então é importante levar em consideração esse limite. Mais uma vez, também assim, a gente tem uma informação extraoficial da Microsoft de que eles estão trabalhando, né, para otimizar as interfaces, né, e ampliar esses limites. Mas ainda é só especulação, né, o que a gente tem para hoje é trabalhar com esse limite aqui. A gente tem também uma redução aqui com relação aos níveis de WBS, mas normalmente também não traz impacto. Duração máxima de projetos, a gente tem 10 anos no Planner, 15 no Project Operations. E quando a gente fala, né, de Project Operation, a gente tem também a possibilidade de um agendamento externo. Por exemplo, se a gente quiser importar, né, uma quantidade maior de tarefas, a gente pode desabilitar, né, a ferramenta aqui de agendamento, e aí a gente pode trabalhar com um limite maior, né, de atividades aqui. Então, também é uma condição de contorno aqui ir para o Project Operations, né? Enfim, aí a gente tem também algumas mudanças, né, com relação a recursos, intervalos de datas, né, os links por tarefas, duração máxima das tarefas, né? Mas, normalmente, os clientes aqui não enfrentam problemas, né, com relação a isso. É importante checar, né, mas o mais importante aqui, eu acho que como sair daqui desses limites, é checar principalmente a quantidade de tarefas por projeto. Esse é um ponto que normalmente aparece com mais frequência. Tá? Bom, passando por aqui, então, com base, né, no que a gente conversou, qual que seria aqui um framework de decisão aqui, né, para você decidir por qual produto tem o melhor fit para suas necessidades, né? Então, Planner Premium, né, quando os projetos atendem esses limites, né, você tem, por exemplo, menos de 3.000 tarefas e todas as outras condições ali, você não tem necessidade de gerenciar recursos, timesheets, custos, né? Você precisa mais uma visão consolidada ali dos teus projetos, acompanhar o andamento das atividades, né? Então, isso funciona muito bem. Pouca customização, né? Que deve ser, inclusive, se beneficia, né, da interface para o Microsoft 365, né, do Planner, né, que é bastante amigável. E também quando você deseja manter o licenciamento atual, né, não realizar mudanças de licenciamento. E quando que o seu caminho tende mais aqui para o Project Operations? Quando você tem projetos aqui com limites acima do Planner, mas ainda assim dentro, né, do Project Operations, você gostaria de ter um processo de venda integrado, ou seja, você vende projetos, né, você quer registrar timesheets, despesas, compras, materiais, né, que são agregados aqui aos projetos, gerenciar mais de perto, né, os seus recursos, né. Aqui a gente tem assim a gente tem observado um ganho muito grande, né, dos clientes aqui financeiro, né, quando você tem a gestão dos projetos, tem a gestão dos recursos, otimização de tempo das equipes, né? Quando você quer rastrear aqui, enfim, manter o controle dos preços, dos custos, fazer, digamos assim, uma contabilidade, né, do projeto. Então, você trabalha com previsões, orçamento, realizado. Quando você tem faturamento, né, efetivo do projeto, ou seja, você tem a venda do projeto, né, e você tem a necessidade aqui de reconhecimento de receita. E se você já usa, né, o Dynamics 365, né, então ele acaba sendo mais um módulo, né, dentro ali da plataforma, e, por exemplo, como eu comentei com vocês, eu já utilizo o Dynamics 365 para vendas de projetos, né? Quando você agrega o Project Operations, ele já tem um processo integrado, né? Onde você pode enviar a proposta para o cliente, ou melhor, elaborar a proposta já dentro aqui da plataforma, né? Utilizando os mesmos custos, preços e tudo que estão lá no projeto, né? Enviar para o cliente, né? E depois, uma vez aprovado, isso já vai virar um contrato
contrato, né, já vai dar origem a um projeto e vai seguir ali todo o processo de gerenciamento. Então, você tem um ganho também com relação a isso. Bom, acho que no mais a mais é isso, pessoal. Não sei se alguém tem alguma dúvida, algum outro ponto, senão a gente já passa aqui para a mini demonstração. Bom, Luiz, Tudo ótimo, e você? tudo bem. Eu fiquei na dúvida em relação, eu sei que vocês não citaram o Planner Plan 1, mas Uhum. ele em si vai afetar alguma coisa em relação ao Project Online? Na realidade, o Project, explicando melhor, né, esse tópico, né? Você tem ali o plano 1, o 3 e o 5, né? Aham, Então, todos eles te dão acesso ao Planner Premium, né? Então, com certo. relação a isso, se você tem o P1, os seus usuários podem passar a usar o Planner Premium. O que muda ali é uma questão de capacidade, né? Então, é, a gente está indo para esse mundo Dataverse, né? Power Apps. E aí a Microsoft ela coloca ali limites, né, de capacidade de banco de dados. Então, para cada usuário plano P1, você tem 50 MB de Dataverse a mais. Se você tem um usuário plano 3 e 5, você adiciona 250 MB. E a principal diferença ali do 1 para o 3 e para o 5, acho que nesse mundo novo, é a licença do Project Desktop. Né? Então, assim, Tá, todos têm acesso, né, às funcionalidades ali da aplicação, com algumas pequenas diferenças ali de funcionalidades, né? Mas acho que a maior mesmo é a licença do Project Desktop. tá bom, Não obrigado, sei hein, se eu Luiz. respondi a sua dúvida. Não, você Obrigado a você. você pode assim, obrigado. Então, tá, já. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, no caso da parte de recursos de automação, integração com agentes do Copilot, tanto no Planner Premium quanto no Project Operations, seriam pagos à parte, certo? Ou no caso é integrado essas ferramentas? Depende do Copilot, né? Depende do agente, né? A gente tem algumas funcionalidades que fazem parte da licença, né? Você não tem nenhum custo adicional, mas você tem, por exemplo, alguns agentes que podem gerar consumo e se você criar, né, o seu próprio agente, aí com certeza você vai consumir créditos de Copilot Studio, mensagens, né, de Copilot Studio. Sim. E aí, no caso, aquela questão de riscos que foi levantada, no caso, pela parte de automação, seria riscos com base nos dados existentes, ou no caso, poderia ser inseridos Sim. os riscos no projeto. Ou nenhuma das ferramentas tem a capacidade da inserção de riscos. Se eu não me engano, riscos, você tem um acelerador que você já pode Uhum. colocar, né? Você pode adicionar, né, as tabelas, né, para gravar os riscos ali dentro do projeto. Mas você pode também criar a sua própria customização, né? Criar no Dataverse, né, uma tabela para gestão de riscos. Acho que até a gente vai mostrar A gente vai isso aí na mostrar demonstração, riscos, problemas, mudanças, a gente vai mostrar um pouquinho daqui a pouco. Ah, beleza. E a última seria a questão de integração com o sistema. Tipo, no caso, o Dataverse, ele tem, no caso, para cada assinatura tem uma certa cota, certo? De gigas que podem ser alocados. E no caso, o acesso ao Dataverse pelo outras plataformas como o Power BI, ou até criar um Power App, no Uhum. caso, consumindo essas informações. Os conectores são, no caso, assim, conectores premium, ou no caso já são integrados no momento da assinatura? Perfeito. Bom, acho que você tem uma questão ali primeira de capacidade, né? Então, em primeiro ponto, né? Para cada usuário, né, de Planner ou de Project Operations, ali você adiciona uma certa capacidade, né, de Dataverse. Com relação ao acesso aos dados, ele tem conectores, né, para o Power Automate, enfim, APIs, né, que você pode utilizar para integrar com outros sistemas. É nativa, né, a integração com o Power BI. Você teria que, por exemplo, se redirecionar, né, um Power BI do Project Online para o Dataverse, você vai provavelmente mudar ali mais as conexões ali de dados. Claro, às vezes muda algum campo, né, ali alguma estrutura ali, mas seria mais nessa parte. Você não precisaria mexer necessariamente, né, em todos os visuais, desde que as informações ali sejam compatíveis. E o terceiro ponto era com relação com relação ao acesso, né, via Power Apps. Via Power Apps, os conectores pro Dataverse são premium.
né? Então, isso também é um ponto que a gente tem colocado aqui de alerta para os clientes, porque hoje alguns clientes possuem Power Apps que acessam informações do SharePoint. Então, esse conector é nativo, né? Você não tem custo adicional. A partir do momento que você vai começar, se você quiser mover, né, essas informações para o Dataverse e consultar via Power Apps, aí você vai precisar de uma licença de Power Apps Premium, né? Talvez não a licença Premium, né, a licença mais completa, mas talvez pelo menos, né, ali uma licença per app, né, para essas informações. Né? Agora, por outro lado, já é um usuário licenciado com o Planner, o nosso entendimento é que você já está licenciado ali para acessar a plataforma. Até existe uma certa controvérsia com relação a isso, né? A gente até enviou um questionamento formal, né, para a Microsoft, mas o nosso entendimento é que se você tem uma licença do Planner, digamos assim, ó, eu tenho a licença do Planner, a gente até vai mostrar para vocês, né, o Planner customizado, né, o Power Apps Planner, né? Então, o nosso entendimento é assim, olha, eu tenho uma licença de Planner, eu tenho o direito de customizar, né, essa aplicação para as minhas necessidades. Tá? Sim. Não sei No se eu caso também, respondi a sua pergunta. Oi. sim. No caso também, então, essa questão do Power Apps se aplica também ao Power Automate, na questão dos conectores? Também é o mesmo conceito. Perfeito, então. Obrigado. Obrigado você. Bom dia. Bom dia. Tá na linha aí do que o Marcos perguntou, mas ainda vai uma dúvida aqui ainda. Nós temos o Planner, mas não é o Premium. Primeira pergunta. Uhum. Tá? Nós temos Dataverse? Não, se você tem só o Planner, ele é incluído na licença do Microsoft 365. Né? Então, você precisa, para usar o Planner Premium, você precisa da licença adicional do Planner. Tá. Para nós aqui está muito claro que a gente quer, assim, até agora, por exemplo, pelo menos, que a gente precisa que evoluir para o Planner Premium. Entendi. Evoluindo eu tenho isso da licença 365, eu tenho que migrar a licença, né, ou comprar outra licença, não sei. Com isso eu já tenho o Dataverse e já tem todas as funções, digamos assim, todas do Premium. Sim, as visualizações, né, Gantt, né, você ganha várias outras capacidades, né, em relação ao Planner, o Planner Standard ali, né, o Planner Standard, ele tem mais ali, mais tarefas ali, né, o quadro Kanban ali, mas daí quando você vai, né, pro Planner Premium, você ganha essa estrutura do Dataverse, né, de customização e tudo, e os recursos ali digamos assim, de uma gestão mais tradicional ali de projeto. Então, perfeito. A gente tem outras necessidades, por exemplo, de trabalhar risco, change request, essas coisas. Aí nosso pensamento aqui é que a gente customizaria isso à parte. Esse é o caminho, né? A gente não quer ir, por exemplo, operations, que eu acho que é mais complicado aqui para a empresa, por conta de já ter outro ERP em vista, alguma coisa assim. Sim, acho que se são customizações assim pequenas, provavelmente o caminho é esse mesmo, né, de Planner Premium, com algumas tabelas ali adicionais, né, personalizadas para o seu processo. Sim. Perfeito. Vai ser isso. Obrigado. Obrigado você. Bom dia, Luiz. Bom dia. A gente tem uma característica aqui de gestão de projetos muito focada em engenharia, né? Dentre as quais engenharia de obras. Para você ter ideia, a gente está construindo uma estação agora, né? Então, a gente sim tem cronogramas com mais de 3.000 linhas, a gente sim trabalha com diversas linhas de base. A gente trabalha também com aquela visão de programa, né? Então, um cronograma que tem links ali com diversos outros cronogramas, outros projetos. Então, querer entender, então acho que o Planner não é o melhor caminho para a gente, né? O impacto vai ser muito maior, Você digamos está usando as funcionalidades ali mais avançadas, né, de portfólio. Por exemplo, no seu caso, assim, como você tem esse link, né, de atividades entre projetos, subprojetos, você está realmente utilizando, né, as funcionalidades mais avançadas ali de portfólio, talvez seja uma questão de avaliar a migração para o Project Server, né, acho que assim, uma migração
mais simples, né, nesse caso, mas é possível também, assim, você fala assim, não, mas para a gente faz sentido, não faz sentido, né, voltar para trás, né, a gente quer uma solução em nuvem ali, é entender, né, o nível digamos assim, desses seus requisitos, dessas interdependências, tudo, e customizar, né, dentro do Planner, né, ou do Power Apps, desculpa, do Planner ou do Project Operation. Eu acho que um limite, acho que assim, um ponto do que você me falou, acho que dois pontos críticos ali. É a questão da quantidade, né, de tarefas, né, então, realmente, hoje em dia a gente não suporta isso dentro do Planner, então ele teria, por exemplo, os projetos teriam que ser quebrados em projetos menores, né, mas daí você vai adicionar provavelmente ali, né, mais vínculos, né, entre os projetos, e aí tem essa questão dos vínculos, né, de atividades entre projetos. Eu acho que assim, se forem vínculos mais simples, né, do tipo, um projeto termina para começar o outro, né, interrelacionamentos ali mais simples, ok, né, de customizar. Se você já tem assim, não, é uma atividade que vai estar relacionada com a outra atividade no projeto seguinte, que tem um outro, né, enfim, você tem uns links ali mais complexos, aí precisa pensar com cuidado, né, porque realmente você pode, mesmo que você customize, né, pode ser que essa customização ou fique muito complicada, né, ou a gente não consiga, né, ao mesmo nível aí de uma plataforma, né, de gestão ali de projetos, né, com uma simples comunicação, com uma simples customização. Beleza, entendido. Obrigado. Perfeito, Rafael, obrigado a você. Mais alguma dúvida, pessoal? A gente pode passar aqui para a demonstração. Pode passar. Acho que vale a pena mostrar, Passa. né? Acho que vai ficando mais Isso. claro, né? Isso. Então eu vou passar a palavra aqui para o Gustavo e para a Juliana, para eles fazerem aqui a demonstração. Conseguem visualizar? Sim. Tá bom. Bom, primeiramente, bom dia, pessoal. Eu vou fazer uma apresentação aqui referente ao Planner Premium, né? Então, a ideia é demonstrar para vocês o que a gente tem de ferramentas dentro do Planner Premium. Não só essa visão aqui do Planner, né? Que é onde a gente já tem um pouquinho das visões do Planner básico aqui, mas também mostrar a ferramenta ali com o Power Apps, né? O Dataverse, para vocês verem o que tem de diferente, né, entre o básico com o Planner Premium, tá? Então, primeiramente, aqui no Planner Premium a gente tem dois tipos de visões, né? A gente tem as visões ali por projeto, então eu consigo ir gerenciando os meus projetos dentro de cada plano, e eu também tenho um nível um pouco acima, que é o nível de portfólio, que é eu ver os meus projetos como um todo e ver como que está o status de cada um, ver o roadmap, enfim, tá? Então, eu vou entrar aqui em um projeto só para vocês verem as visualizações que a gente tem. Então, vou começar aqui com esse projeto aqui chamado App de Gestão de Demandas, né? Então, assim que eu acesso ele, a primeira visão que nós temos é uma visão de tabela. Aqui é uma visão mais gerencial mesmo. Então, é como se eu estivesse dentro do Excel ou dentro do Project Desktop gerenciando cada atividade do meu projeto. Então, eu consigo gerenciar quais são as tarefas, quem são os recursos, né, que estão atribuídos àquelas tarefas. Tenho gerenciamento também de data de início, data de conclusão. Temos toda a parte de dependências também. Se eu olhar aqui, ó, a gente consegue também adicionar dependências entre atividades, assim como prioridades de cada atividade, tempo que a gente vai levar para cada atividade, enfim. Então, aqui é uma visão mais como se a gente estivesse no Project Desktop mesmo. Então, fazendo todo o gerenciamento daquela atividade, onde tem uma visão como um todo. Então, isso aqui é uma visão mais gerencial. Temos uma visão aqui mais de quadro. Essa visão aqui é uma visão muito interessante para principalmente quando a gente está em reuniões, e eu preciso saber, né, tudo que está em conclusão por buckets, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, buckets de iniciação, de análise de requisitos, design, desenvolvimento, testes, né? E eu consigo visualizar tudo que está em andamento, tudo que já foi concluído pelos meus usuários. Então, durante uma reunião, fica muito mais prático visualizar isso com os meus usuários, com a minha equipe, né? Então, eu tenho essa visão e eu posso ir alterando as informações por aqui também, tá? Eu tenho uma outra visão que é a linha do tempo. Opa, claro. Desculpa, ali a gente também Claro. tem a opção de criar sprints, tá? Então tem a opção de
em vez de agrupar por bucket, tem a opção de agrupar por sprint e você criar sprints. Tá? Então, seria uma alternativa aqui para a gente fazer gestão de projetos no modelo mais ágil também. Exatamente. Também temos uma visão aqui de linha do tempo, né, que é o Gantt, como é conhecido também, que é uma visão mais de tempo mesmo do projeto, né? Aqui a gente consegue ver quando que cada tarefa se inicia, quando que ela termina, e dentro dos filtros a gente tem uma visão interessante que é o caminho crítico. Então, qual que é o caminho crítico desse projeto? Eu consigo ver, por exemplo, ele marcou em vermelho aqui os caminhos críticos, que se eu atrasar essa tarefa aqui de identificação de melhorias, eu posso atrasar todo o restante do meu projeto. Então, se eu atraso todo o resto do meu projeto ele é impactado. Então, eu consigo ver todo o caminho crítico aqui entre as atividades do meu projeto para que depois eu possa tomar alguma decisão referente a isso, né? Mas aqui é uma visão muito de prazo mesmo, né? Que é a visão de Gantt ali, e eu posso fazer filtros também por datas, filtros por progressos também, tudo que está em andamento, tudo que já foi concluído, né? Para quem que foi atribuído, por exemplo. Então, a gente consegue fazer filtros dentro dessas visualizações, tá? Temos o gráfico, que é mais um resumo das nossas atividades, né? Então, eu consigo ver todas as tarefas que estão em andamento, concluído, atrasado, consigo ver por buckets também, né? O que eu já concluí na fase de iniciação, o que está atrasado ou em andamento na fase de requisitos. A mesma coisa vale para nível de recurso, né? Que são as nossas equipes. Então, quanto que cada pessoa tem tarefas atrasadas, concluídas, em andamento, né? Então, eu consigo ter essa visão aqui, que é uma visão mais resumida. E uma coisa bem interessante do Planner Premium é a visão por pessoas também, né? Então, essa visão por pessoas, eu consigo ver realmente, né, num visual mais amigável, o que está atribuído para cada pessoa da minha equipe. Então, eu consigo ver aqui que na Mariana, eu tenho 3 tarefas atrasadas dela, e se eu clicar aqui, ele filtra para mim quais são essas tarefas da Mariana atrasada, e aí durante uma reunião também isso fica mais prático de entender por que está atrasado, né, enfim, entrar em alguma discussão para conseguir entender. O que eu tenho de incompleto, ou seja, está em andamento e ainda não foi concluído, ou que ainda não iniciou, né? Então, eu consigo ter essa visão por recurso, para a gente ver o que está na mão de cada pessoa, o que está em andamento, o que está atrasado. Então, isso dá uma visão bem interessante aqui para o Planner, né? E uma outra visão também é a visão de atribuição. Aqui a gente está falando de tempo também, né? Eu posso ver por recurso, por tarefa, mas o quanto que eu tenho de alocar, o quanto que eu tenho alocado em horas referente para cada recurso e por cada atividade, né? Então, aqui a gente consegue ver também, até ter uma visão se uma pessoa está super alocada, se eu dividir horas de forma incorreta entre as pessoas, né? Então, se eu olhar aqui, a Mariana, no dia 2/3, ela tem 12 horas atribuídas para ela na segunda-feira, né? O que está errado, e a gente pode fazer um replanejamento aqui dentro. Mas eu tenho uma visão de horas aqui por cada recurso ou por cada tarefa também, né? O que a gente tem atribuído. Eu tenho uma visão diária, assim como eu tenho a visão mensal, a visão anual aqui, né? Para a gente ver o que realmente temos ali de planejamento, tá? Então, essas seriam algumas visões. E também temos as metas, né? Então, no Planner Premium, a gente também consegue trabalhar com metas. E as metas são vocês que definem mesmo. Quais são as metas, né? Então, aqui, por exemplo, concluir a fase de iniciação do projeto até 31/3/2026. Então, essa fase aqui, ó, ela foi concluída no prazo, né? E eu consigo atribuir quais tarefas que compõem essa meta, né, para a gente ir acompanhando. Então, eu consigo ver que aqui, ó, essa meta foi concluída com sucesso e essa aqui está em risco, porque ela estava prevista para o fechamento 10/3, mas eu ainda não finalizei nem metade das minhas tarefas, né? Então, eu consigo ir criando metas ali para controlar também dentro daquele meu planejamento, tá?
Então, Essas metas não essa... precisam ser só ali de datas, como está no exemplo, né? Mas podem Exatamente. ser de entregas do teu projeto, né? Então, a ideia aqui é que a gente possa ter esse alinhamento estratégico, né? De, olha, essas tarefas estão vinculadas a um determinado valor que eu quero entregar para o meu cliente com esse projeto. Bom dia, Juliana. Uma Bom dúvida. dia. Num cenário que algumas pessoas teriam o Planner Premium, mas não seriam todas. As pessoas que não teriam o plano Premium, ela teria acesso a esse plano também, mas com as limitações normais? Ou por ter algumas funcionalidades de Planner Premium, ela não conseguiria ter nenhum acesso? Ela precisa também da licença do Planner Premium para conseguir visualizar, tá? Mas eu digo Tanto as assim, pessoas. por exemplo, tem algumas funcionalidades que são do Planner, vamos colocar, o Planner normal e tem algumas funcionalidades a mais do Planner Premium. Essas funcionalidades normais, elas continuam tendo acesso ou esse plano que tem algumas funcionalidades já alocadas do Premium precisaria ter todo o acesso pelo Premium? Aí, no Precisa ter um caso do... acesso pelo Precisa Premium, do porque a hora que acesso. você cria um plano, você escolhe, clica ali em criar plano ali, Sim. Juliana. Aqui, ó. Na hora que você cria um novo, você tem que escolher se ele vai ser Entendi. um básico ou um premium. Então, quando ele é premium, ele já entra com todas as funcionalidades. O Entendi, básico, você só obrigado. tem aquela parte de tarefas, Kanban, buckets, né? Obrigado. Isso. De novo, só pegando carona na pergunta aí do Michel agora. Então, para ficar claro, não há convivência, por exemplo, se o escritório de projetos de uma empresa trabalha com um premium e digamos assim, as pessoas da ponta, os que vão executar o projeto, eles reportar no básico a tarefa concluída ou não. Ele não precisa ver tudo, mas ele reportando, a gente alimentaria a base planner, vamos dizer assim. Não existe esse cenário. É 0 ou 1. Ou está todo mundo no prêmio ou está todo mundo no básico, é isso? Se ele tiver que acessar esse projeto para fazer a atualização, ele precisa ter a licença do Premium também. Entendi. Tá? O que a gente vai mostrar daqui a pouco, assim, ia ter a possibilidade da gente usar Power BI, mas aí seria mais para gestão, né? Se você quiser, aí eu posso ter relatórios, acompanhamentos. Aí, nesse caso, ele poderia ter só uma licença de Power BI para consultar. Tá? Mas para atualizar o dado. Esse comentário seu é pertinente para nós aqui também. Foi interessante, que a gente já tinha essa visão também. Eu entendi. A gente Que a gente vai mostrar daqui a grande pouco. de convivência das duas coisas. Tipo, gasta menos para quem está na ponta. Sim. E o escritório gasta um pouco mais, mas tem a gestão de mais, né? Mas ok, está entendido. Obrigado. Yeah. Outra coisa que nós temos também dentro do Planner Premium, já tem no básico também, mas é importante mostrar que a gente consegue também colocar, né, o Planner Premium dentro de uma equipe, né? Então, se eu entrar aqui, eu estou dentro de uma equipe do Planner chamado Migração de Dados, né? E dentro dessa migração de dados, eu tenho aqui uma guia chamada Migração de Dados, onde ele exibe aqui para mim, né, os projetos do Planner Premium. Então, aqui é a mesma coisa, tenho todas aquelas visões que a gente tem dentro da web aqui, que eu estava mostrando aqui para vocês, tá? Com o diferencial que eu consigo colocar comentários dentro de cada atividade, né? Então, cada equipe, cada pessoa da minha equipe pode ir adicionando comentários aqui dentro, tá? E elas podem ir visualizando, fica marcado com esse ícone. E um ponto muito importante que tem de diferencial aqui são os relatórios, né? Então, quando a gente fala de colocar o planner dentro do Teams, a gente tem possibilidade de usar IA para gerar relatórios sobre o meu projeto. Então, aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui para exibir tudo, que ele leva alguns minutos para gerar, né? Mas diariamente ou semanalmente eu posso pedir para a IA gerar um relatório de todo o progresso do meu projeto, né? Ele gera aqui ó, um relatório. Você pode ir mudando o prompt da forma que você quiser, mas ele gera todo um relatório, um status report mesmo, né? Do projeto de vocês, fazendo um comparativo com o anterior, como que está agora, né?
ele tira uma foto aqui das atividades, né, destaques, quais foram as conquistas, os atrasos, né? Eu tenho todo o trabalho em progresso, tudo, quais são as minhas próximas ações, né? Então, isso aqui a gente também tem, a gente usa essa IA também para fazer geração aqui dos nossos status, né? Todos os nossos relatórios referentes. Isso é uma coisa muito específica do Teams, tá? Então, se a gente colocar isso dentro do Teams, ele gera essa guia aqui para a gente conseguir gerar relatórios, tá? Então, só queria mostrar aqui que a gente tem de diferencial. Depois eu vou passar rapidinho aqui pelo Copilot, mas só para... aqui eu mostrei muito visão projeto, mas a gente também tem visão por portfólio, que é algo muito específico também do Planner Premium, né? Então, eu posso ter um nível a mais ali de visualização dos meus projetos, que é o nível de portfólio, onde eu consigo acompanhar o meu projeto como um todo. Eu não preciso saber no detalhe, né, do que está acontecendo em cada projeto, mas eu preciso saber, pelo menos, o status de cada um. Se está em andamento, se está em risco, se está encaminhado, se não foi iniciado. Então, eu consigo adicionar todos os projetos aqui, tá? E eu também tenho uma visão de roadmap. Então, aqui eu peguei só as tarefas principais e eu consigo ver dentro de cada projeto o que eu tenho de entregues aqui dentro, né? Então, desenvolvimento, testes, implantação técnica, se está em risco, se não está, se está no prazo, né? Então, eu tenho essa visão aqui referente aos meus projetos como um todo. Então, aqui é uma visão, uma visão mais alta referente aos meus projetos, mas eu não preciso entrar no detalhe de todos, tá? Então, isso aqui é o Planner Premium que nós temos, né? Aqui a gente adapta, né, nosso gerenciamento ao Planner. Porém, se eu tenho uma necessidade muito de Ju, eu preciso cadastrar riscos, melhorias, mudanças, eu preciso fazer gerenciamento de solicitação de projetos, eu preciso ter um processo de aprovação, enfim, que muitas vezes o Planner, essa visão aqui, ele acaba complicando um pouco mais ali para a gente pode ter o Power Apps, que é que é o Dataverse, né? Mas é o Power Apps, que é um aplicativo, que é uma plataforma de criação de aplicativos. E o Planner Premium, ele fica integrado com essa ferramenta, né? E aí, quando a gente fala de Power Apps, a gente está falando sobre adaptar, né, a ferramenta ao meu gerenciamento de projetos. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui no mesmo plano, só para vocês verem aqui. Então, isso aqui é o aplicativo, né? Eu vou entrar no app gestão de demandas, que é o mesmo que eu estava olhando aqui. Aqui, eu tenho a mesma visão de tarefas que a gente tem no Planner Premium, tá? Então, por buckets, por sprint, por tabela, por Gantt. Então, eu tenho a mesma visão, eu posso fazer os mesmos controles aqui dentro. A diferença é que eu vou colocar informações a mais, informações que são relevantes para o meu projeto mesmo, que eu não consigo fazer naquela visão aqui de Planner. Então, eu consigo cadastrar riscos, consigo fazer cadastros de problemas, posso fazer cadastros de mudanças, posso atualizar os status aqui dos meus projetos. Então, eu vou adaptando. Eu preciso de um processo de aprovação antes de iniciar o projeto. Consigo fazer esse processo de aprovação antes de iniciar o projeto, por exemplo. Eu preciso definir toda a parte financeira. Então, aqui a gente tem uma guia financeiro, onde eu posso colocar qual que é o orçamento, qual que é a previsão, qual que é o custo real, né? O que que eu vou ter de ganho referente a benefícios, qual que é o ROI dele. Mas eu queria colocar mais informações de valores. A gente pode ir adicionando a quantidade de informações que vocês quiserem. Essa plataforma, ela é personalizável, né? Então, a gente vai adaptando o gerenciamento aqui da forma que vocês trabalham, né? Então, essa aqui é um aplicativo, né, que a gente cria. Então, aqui eu tenho solicitação de projeto. Então, antes de virar um projeto, eu gostaria de validar se os projetos previstos aqui... Deixa eu pegar um aqui, vou pegar esse aqui, implementação de controle de acesso em aplicações internas. Eu gostaria de validar se esse projeto ele está de acordo com meus objetivos estratégicos. Então, aqui a gente vai permitir que as pessoas cadastrem os projetos e a gente faça um controle se está de acordo com o nosso alinhamento estratégico, se ele tem o menor custo, se eu posso melhorar a retenção de talento, se tem risco, né? Eu posso colocar mais valores, eu tenho pontuação de priorização também, quanto que de acordo com o que eu
classifiquei qual que é a pontuação de priorização ali que a gente tem, né? Então, eu vou personalizando esses valores para no final, se aprovado ou não, eu gero um projeto ali automaticamente, tá? Então, a gente já tem esse processo, né? As pessoas que vão ter riscos, problemas e mudanças atribuídas a elas, ela consegue também consegue visualizar tudo que está atribuído a ela. Então, por exemplo, mudanças. Eu estou com a Mariana, por exemplo. Eu preciso ver o que eu tenho de mudanças para a Mariana validar. Então, ela pode ir mexendo, ela pode ir alterando os valores dentro daquelas mudanças, né? Então, aqui a gente tem um controle, um detalhamento muito maior referente àquele projeto, tá? E se eu quero ter uma visão, aqui a gente está falando muito de dados, né? Mas se eu quero ter uma visão mais resumida sobre aquilo que eu estou criando também, a gente tem o Power BI, né? Então, o Power BI, ele permite que eu consiga visualizar, né, todas as solicitações de uma forma mais resumida. Então, o que eu tenho de custo estimado, benefício estimado, quais são as solicitações que eu tenho aqui aprovado, em revisão, matriz de priorização, né? Ranelli? Oi, só uma pergunta. Essa Oi, parte que você claro. mostrou, está me ouvindo? Essa parte que Sim, você tô sim. mostrou aí, customizada aí com Power Apps, pegando risco e tudo mais, isso, enquanto consultoria, vocês têm esse negócio a oferecer? Pergunta essa. Sim, para toda essa Se parte alguém de se interessar em personalização comprar, aqui, sim. isso, comprar essa customização Sim, de vocês, é um negócio possível? Não é? Isso que é a pergunta. sim, é possível sim, tá? Aqui, só para deixar claro, a Microsoft ela já entrega um acelerador pronto. Nesse acelerador, a gente já tem essa parte de riscos, problemas, mudanças, programa. Esse Power BI que a Juliana está mostrando também é um template da própria Microsoft, que aí vocês podem importar para o ambiente de vocês, tá? O que a gente fez aqui, a gente criou alguns campos, acho que essa parte de solicitação de projetos a gente criou, mas aí a gente consegue também apoiar vocês nesse ponto, tá? Mas ali básico, risco, problema, mudança, já a Microsoft já entrega. Mas ele é adquirido à parte ou quem faz opção pelo prêmio já tem esse acelerador? Esse acelerador é gratuito, você pode instalar no teu ambiente, está disponível no site da Microsoft. Para isso, você tem que ter a licença premium. Precisa ter a licença premium. Isso, Sim, ok. sim. Perfeito. Isso. Obrigado. Sempre foi uma boa notícia. Aí, Obrigado. Aí só para finalizar aqui, só para mostrar algumas visões, né? Então tem a visão por programa também, que a gente pode fazer controle de programas, né, aqui dentro da plataforma. Tenho a visão por portfólio, então como estão os meus projetos como um todo, né, qual que é a saúde ali de cronograma, saúde financeira, né. Uma visão bem interessante que nós temos aqui também é a visão por atribuições de recursos, né. Então, lá no Planner, a gente vê os recursos dentro dos projetos. Mas se eu quero ver quais são os projetos que cada recurso está atuando, esse Power BI ele entrega aqui para mim. Então, eu consigo ver quanto de horas alocadas ele está alocado dentro dos projetos, como que essas horas são divididas, né? Quanto que ele já concluiu de atividades dentro daqueles projetos, qual que é a data de início e finalização daquele recurso dentro daquele projeto, e eu consigo ver por nível de tarefa também, né, referente a atribuições de tarefa. Então, aqui a gente tem, aí aqui a gente consegue ter mais detalhes sobre onde que está cada pessoa, se tem uma pessoa mais ansiosa, se outra está super alocada, então a gente consegue ter toda essa visão aqui dentro desse Power BI, né. Então, como Juliana, isso é nativo, esse BI, e sim, ele vem da própria Microsoft com o acelerador, tá? Então a Microsoft já deixa pronto esse Power BI ali dentro para vocês usarem, tá? Então ele já vem pronto aqui e dá para fazer também personalizações caso necessário, tá? Então essa seria aqui a visão do Power BI, né? Fazendo um pouquinho um resuminho, né? Mas essa seria aqui o acelerador, né? Recursos a mais que a gente tem de possibilidades quando a gente faz a contratação ali do Planner Premium, tá? Gustavo, alguma observação? Algum ponto? Não.
No caso, essa questão da integração com os Power Apps cai naquela questão dos conectores com Dataverse serem pagos para, por exemplo, exibir os dados na Power Platform ou não? Para exibir os dados, como No caso, seria a que integração você... Power App com o Dataverse do Planner Premium, por exemplo. Se você está, por exemplo, exibindo as informações nesse Power App, puxando de lá Uhum. do Planner Premium, certo? Esse aplicativo aqui de Project, a hora que você provisiona um ambiente, você já pode instalar esse aplicativo. Ele está acessando a mesma base de dados do Planner. Tá? Então, já Mas no está caso, incluído na licença para você poder exibir os dados, criar campos. sim. No caso, também o ambiente, também, no caso, que é tipo um servidor da Dynamics. No caso, ele também já vem com essa assinatura ou teria que ser a parte? Essa alocação, no caso dos recursos? Na contratação da licença P3 e P5, ali você vai ganhar, você tem direito a uma certa quantidade de espaço de Dataverse. Então você pode usar esse espaço para provisionar esse ambiente do Planner. Perfeito. Muito obrigado. Em outras palavras, não precisa evoluir nada em termos de Power Apps, é isso mesmo, né? Basta eu ter o Premium, que eu tenho esse pacote aí que complementa, correto? Só para, de novo, para reforçar, porque isso pode demandar uma aquisição para nós que a gente precisa especificar direitinho, tá? Não sei se foi claro. Acho que não peguei a primeira parte, pelo menos, da pergunta. Então, essa pergunta do Marcos Cortou. aí é o seguinte, voltando àquele tema lá, essa parte aqui complementa, digamos assim, que a Microsoft já oferece, que a gente pode baixar e customizar, ela precisa do Power Apps, precisa de alguma licença adicional do Power Apps, ou basta eu ter o Planner Premium, terei acesso a esse pacote, vou instalar, vai tudo funcionar. Porque eu já, com o Planner Premium, vou ter o Dataverse também, né? Com um mínimo lá de storage, isso, de espaço. A pergunta é essa. Só para a gente considerar, afinal, não tem que preocupar com olhar nossas versões de Power Apps, as nossas licenças, que eu acho que é básico, ou se não precisa preocupar com isso. O entendimento que a gente tem nesse momento aqui é de que a licença do Planner, ela já dá direito ao Dataverse e ela dá direito a você usar o aplicativo aqui em Model Driven, né, em Power Apps. Tá? Então, não precisaria de nenhuma licença adicional se você se restringir a usar aqui para a parte de gestão de projetos. Né? Então, criar tabela de riscos, de problema, usar esse acelerador, já estaria dentro da licença. Você não pode criar outros aplicativos para outros negócios, digamos assim, que não tem a ver com o Planner. Tá? Mas para trabalhar com as tabelas de projeto, tarefas, recursos, aqui ele estaria coberto. Obrigado. Uma última questão, perdão. No caso também a questão de colaboração, é tranquilo na parte do Power Apps? Qualquer usuário que tiver o link ou o acesso consegue inserir valores, ou no sentido de trabalhando em equipe? Todos esses usuários teriam que ter licença de Planner Premium, né, para poder acessar aqui, editar dados. Tá? Você não pode compartilhar com pessoas que não têm a licença de Planner. Tem alguma outro meio assim do usuário, por exemplo, ele não tem um Planner Premium, mas tem outras licenças que dão acesso ao Dataverse, ele conseguiria acessar esse Power App? Princípio, sim. Se ele tiver licença de Power Apps, aí ele poderia acessar. Perfeito. O que provavelmente ele não vai conseguir ver é a parte do cronograma. Abre ali um projeto, Juliana. Na hora que você abrir um projeto e for ali na aba de tarefas, provavelmente essa visão ele não vai ter, porque isso aqui é o Planner Premium rodando aqui dentro, né? Mas as outras informações de risco, problema, mudança, os dados financeiros ali externos e tal, ele conseguiria acessar, só com uma licença de Power Apps. Perfeito.
Então, a última pergunta. Hoje nós temos o planner básico e tem aquele conceito de colaboração, ou seja, as tarefas que estão lá nos buckets, quem está na equipe planner lá, que a gente dá acesso, ele pode alterar qualquer tarefa, mesmo ela não estando atribuída a esse, digamos assim, esse colaborador lá do projeto, a esse membro da equipe de projeto. O prêmio tem algum controle, por exemplo, de eu bloquear algumas tarefas só para alguns membros da equipe poderem colocar datas, esse tipo de coisa, concluir a atividade, colocar subtarefa, né, que eu esqueci o termo que é usado ali, que quando você detalha uma tarefa principal, coloca subtarefas. O conceito da colaboração continua o mesmo. Tipo, quem está na equipe, a princípio, né, tem autonomia para alterar. E a gente entende esse conceito. Eu só queria ver se tem alguma feature nesse sentido aí. Deixa eu ver se eu entendi. Então, aqui, se você criar um projeto premium, se você compartilhar com outros usuários que também têm licença premium P3, eles vão poder editar tudo, mexer. Ainda não existe ali um controle mais granular de ele pode só mexer no progresso, mas não mexer na data, esse tipo de coisa ainda não tem, né? Eu sei que a Microsoft está trabalhando nisso, tá? Se você compartilhar com o usuário que tem uma licença básica, ele vai conseguir visualizar, mas aí ele não vai conseguir editar nada, né? Então, ali a parte de minhas tarefas, ele vai aparecer a tarefa para ele, mas ele não consegue alterar. Mas pelo menos ele consegue ver, então? Ele consegue ver, Com a consulta, licença só básica. com a licença Interessante. básica ele consegue consultar, mas ele não consegue mexer nada, ele não vai conseguir colocar progresso, ele não vai conseguir fazer nada, é só leitura mesmo. Entendi. Essa questão do progresso aí, acho que é um avanço também em relação ao básico, né? Não tem aquele percentual. A tarefa que você concluiu, você não concluiu, né? Não tem o Isso. percentual. E no prêmio já tem isso, né? Eu entendo que eu já tinha entendido, mas só para confirmar. Essa Sim. coluna ali Igual o Juliana tá Project, mostrando. Isso. Igual o Project, você vai lá e você coloca até uma coisa de feeling ali do analista que está envolvido, digamos assim. Isso, já conclui metade, 40%, conclui terço. isso, perfeito, isso é muito bom. Que aí Obrigado. são recursos mais vinculados ao que hoje a gente tem no desktop, né? De tarefas, predecessores, esforço, duração, percentual, recursos, que isso tudo não tem no básico, né? Entendi. Muito obrigado. A gente tem um tempo estourado, mas eu vou 5 minutos aqui, eu tentar mostrar algumas coisas do Project Operations para vocês entenderem um pouco das diferenças. Tenho a ser breve aqui. Tá? O primeiro, eu vou focar só nos recursos diferentes, tá? Que não tem no Planner. Né? Como o Luiz comentou ali no começo da proposta, no começo da apresentação, o Project Operations, ele traz uma integração com o módulo de vendas do próprio Dynamics. Então, eu tenho a possibilidade de trabalhar com cotação, então, para empresas que vendem serviços, consultorias, tudo isso que é importante. Então, eu tenho toda a parte de oportunidades, pipelines, cotações, e aí essas cotações, elas estão vinculadas ao projeto. Então, por exemplo, eu consigo fazer um planejamento inicial de entrega do projeto, aí aqui o vendedor já consegue entender como é que está o custo desse projeto em relação ao valor de venda, se eu tenho margem, se eu não tenho. Então, para cada um dos projetos que estão incluídos aqui na minha proposta, ele já vê margem de venda, e uma vez que esse projeto ele é ganho aqui, automaticamente já é criado um contrato de projeto, e esses projetos aqui já são associados a esse contrato. Então, ele tem toda essa parte de integração com o time de vendas. Tá? Entrando aqui na visão de projetos, aí aqui é parecido com o que a gente tem no Planner, né? Eu tenho aqui a lista de todos os projetos, tá? Com a possibilidade de edição. Aqui eu também vou ter riscos, problemas, mudanças, como a Juliana mostrou no Planner. A diferença aqui vai ser na parte de gestão de recursos. Então, se eu entrar na parte do cronograma,
Na fase de planejamento, eu posso trabalhar com recursos genéricos. Então, se eu não sei exatamente ainda quem vai trabalhar, mas eu sei qual que é o perfil de pessoa que vai atuar nessa demanda, eu consigo alocar esses recursos genéricos ainda, não nominais. E o Project Operations também tem toda a parte de custo. Então, cada perfil desse daqui vai ter um custo associado a ele. E uma vez que eu fiz esse planejamento, o próprio sistema ele vai calcular qual que é o meu custo estimado de mão de obra, tá, para este projeto. Além de custo estimado de mão de obra, eu consigo incluir estimativas de custo de despesas. Então, se eu já tenho planejado viagem, transportes, hotéis, refeições, eu consigo colocar aqui na parte de planejamento. E também a parte de materiais. Se eu tiver compra de material vinculado a esse projeto, pode ser um equipamento, pode ser software, pode ser produto mesmo, eu consigo colocar tudo isso no planejamento. E aqui ele vai me gerar um total de custo estimado de mão de obra, despesa, material e o custo estimado total do projeto. E aí, como eu tenho preço de venda ali, que está no contrato, ele vai me dar a informação de margem desse projeto. À medida, e aí depois aqui na parte de tarefas, eu fiz esse planejamento, agora eu preciso identificar quem que é o recurso que vai atuar nessa tarefa. Então, eu vou olhar aqui o meu analista, aqui meu desenvolvedor, e aí a ferramenta tem uma opção de sugestão de recursos. Então, ela vai fazer uma busca na tua base de recursos que você tem cadastrado aqui no Project Operations, vai analisar qual é a função que você necessita, quais são as datas que você alocou esse recurso no teu projeto, e vai também avaliar a experiência do projeto em tarefas similares às que você atribuiu ele para esse projeto. Então, ele listou aqui esses 4 recursos, ele gerou uma pontuação para cada um deles, e aí essa pontuação vai ser baseada em qual é a disponibilidade do recurso. Então, nesse caso aqui, o Marcelo, ele está 100% disponível nas datas que eu planejei. Ele vai dizer qual que é o impacto de custo para o meu projeto. Então, a atribuição dele vai trazer 67 mil aqui de custos. E ele vai analisar todas as tarefas que foram atribuídas para ele neste projeto aqui, e ele vai olhar projetos anteriores onde o recurso atuou, tarefas que ele atuou, e vai verificar a similaridade. Então, quando ele encontra, por exemplo, tarefas de documentação, ele entende que o Marcelo já teve experiência em outras tarefas similares, então ele dá uma pontuação maior. Tarefas que ele teve menos experiência, ele tem uma pontuação menor. Então, isso acaba gerando esse score. Isso aqui é importante na hora da gente selecionar o melhor recurso para o nosso projeto. Né? E eu também tenho a possibilidade de ter a visão de alocação dos meus recursos. Então, eu tenho um painel onde eu tenho todos os recursos da empresa e alocação. Então, por exemplo, a Bianca, ela está alocada full time nas próximas semanas. E se eu quiser olhar o detalhe, eu sei em que projeto que ela está trabalhando. A Camila, aqui, ela só tem 10 horas alocadas nessa semana e ela está trabalhando nesses 3 projetos aqui vinculados. Então, isso aqui é importante para você fazer o dimensionamento da sua equipe. Quando que esse recurso está atribuído, quando eventualmente ele está ocioso, quais os recursos disponíveis. Posso filtrar por uma função específica aqui, então eu quero olhar só a minha base de analistas funcionais. Então eu entendo aqui como é que meu time está alocado ao longo do tempo. E aí eu posso ter visão semanal, mensal, diária. Então isso aqui ajuda bastante na gestão dos recursos. Ainda aqui na parte de custos, uma vez que eu gerei o meu planejamento inicial, eu crio um orçamento, e esse orçamento aqui, ele vai tirar uma fotografia desse planejamento. Aqui eu pedi para ele detalhar por tarefa, então cada tarefa tem o seu orçamento, e eu tenho aqui o valor orçado, aqui nessa coluna, e à medida que as pessoas forem fazendo o lançamento de custos, eu vou tendo aqui o valor real. Então, eu consigo comparar
custo planejado, custo realizado. Se eu tive algum desvio em alguma tarefa, ele vai calcular o percentual de consumo, percentual de tarefa. Então, eu consigo fazer esse acompanhamento e depois ir monitorando isso ao longo do projeto, né? Que seria, a gente tem a baseline para olhando principalmente datas, né? Desvio de datas, e eu tenho a parte de orçamento acompanhando a parte de custos. Né? E aí eu tenho também aqui alguns recursos adicionais de IA. Então, eu tenho um Copilot aqui para fazer criação de cronogramas, com base, na hora que você coloca a descrição do projeto, tipo de projeto, quem que é o cliente, ele pode sugerir já o cronograma. Eu tenho avaliação de riscos, onde ele vai analisar o cronograma e automaticamente já gerar os riscos para o teu projeto. Então, esses riscos aqui foram gerados automaticamente. E eu tenho relatórios de status. Tá? Então, eu consigo já automaticamente gerar os recursos. E por último aqui, uma vez que eu atribuía as tarefas para os meus projetos, para os meus usuários, eles podem fazer o lançamento de horas aqui. Então, eles apuram aqui. Cada dia eu vou incluindo aqui quantas horas eu trabalhei em cada uma daquelas tarefas. Então, eu faço o lançamento dessas horas, eu envio essas horas para aprovação, o gerente de projeto faz a aprovação dessas horas. Uma vez essas horas aprovadas, esse custo entra no projeto. Então, aí agora eu tenho a comparação entre o custo planejado e o custo realizado. Então, você pode ter planejado para um recurso, por exemplo, eu planejei para um recurso júnior, tinha previsto gastar 3.000 na tarefa, mas no final eu tive um recurso pleno que atuou. Ele tem um custo maior, então ele vai mostrar essa diferença entre o planejado e o realizado. E aqui eu também tenho 2 agentes de IA adicionais. O primeiro que gera o timesheet, então ele analisa toda a atribuição de tarefas e já sugere automaticamente. Então, esses aqui que tem esse iconezinho azul aqui foram gerados por IA, e aí o analista simplesmente confere e envia. E na parte de aprovações, eu também tenho um agente que pode fazer a aprovação automática dessas horas. Você vai criar suas regras, né, quais são as regras onde eu posso aprovar. Então, a função do recurso é a mesma que eu planejei, a quantidade de horas está dentro das horas que eu planejei, pode aprovar essas horas aqui. Então, ele vai fazer a aprovação automática, e aquelas que não atenderem os requisitos que você definiu, elas vão ficar paradas aqui, precisa de revisão, ele coloca qual que é a regra que foi violada, e aí um gerente de projetos precisaria entrar aqui, avaliar e fazer aprovação ou reprovação dessas horas. E eu também vou ter aqui lançamento de despesas e lançamentos de material. E por último, ele também permite que eu trabalhe com fornecedores externos. Então, você pode cadastrar os seus fornecedores, cadastra os contratos, valores hora negociado com esse cliente, e aí esse recurso que foi subcontratado, ele também passa a ser disponível para você fazer o planejamento. Tá? E aí, na hora de filtrar, você pode escolher, eu quero recursos internos ou posso trabalhar com recursos de terceiros, e depois eu consigo gerar faturas. Então, sei lá, uma vez por mês eu vou apropriar, ele já calcula todas as horas apropriadas desses recursos e gera as faturas que tem que ser pagas para esse fornecedor. Tá? Assim, de principais diferenças aqui de Project Operations é essa parte de gestão de recursos que é mais sofisticada, né, onde eu tenho ali alocações e planejamento, e essa parte de custos também eu tenho ela mais apurada aqui. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Ali onde. Será que você poderia voltar ali na tarefa ali do apontamento que a IA aprova, só para eu te fazer uma pergunta? Sim. Isso, aqui nessa aprovação. Aí, por exemplo, ali, igual você informou, a IA, quando ela percebe ali, ela tem os critérios dela, aí ela percebe que está dentro dos critérios, aí ela aprova, é isso? Isso. Então, esse aqui que está verde aqui tá pronto para aprovação. E aí eu tenho 2 modelos. Eu posso só marcar e aí o gerente de projeto aprova, ou já posso aprovar automaticamente.
As que precisam de revisão, aí elas sempre vão parar e ele vai descrever por que excedeu aqui. Então, aqui ele colocou que a quantidade de horas excedeu a alocação que eu tinha planejado para ele. Tá. E isso de forma nativa ou você fez uma configuração para ela fazer isso? Isso é uma funcionalidade nativa. O que você vai fazer é, você vai gerar um documento, Word mesmo, com as suas regras, vai escrever as regras e vai carregar aqui para o sistema. Aí a IA vai analisar essas regras e aí ela vai fazendo essas aprovações. Tá? É só uma configuração. Tá, tá bom, obrigada. É um recurso nativo. Né? Luiz, é isso. Tentei ser aqui rápido aqui, que a gente já está com o tempo estourado. Tá joia, então. Bom, pessoal, primeiro de tudo, obrigado aí pelo tempo adicional de vocês. Deixa eu só compartilhar rapidinho aqui mais umas últimas informações com relação à estratégia de migração, né? Primeiro, o primeiro ponto aqui, né, o que a gente tem recomendado é, primeiro, focar na migração, né, no que você utiliza hoje em dia, né, ter uma plataforma que te atenda da forma que você trabalha hoje e depois fazer uma evolução. Né, a gente vê, às vezes, alguns clientes tentando fazer tudo ao mesmo tempo, e isso aumenta o risco, né, do projeto, né. Então, primeiro de tudo, né, mapeiem, né, o que vocês precisam, o que é fundamental, o que precisa ser migrado, tanto do ponto de vista de funcionalidades, como também de dados, né, e aí foquem nisso. E deixa já, né, digamos assim, se você vê nas plataformas novas, né, existem possibilidades de melhorias, recursos novos, a gente queria mudar alguma coisa aqui no processo, já deixa, né, estacionado aqui, né, uma segunda fase. E o projeto, ele consiste, os passos sugeridos aqui são, primeiro de tudo, né, esse assessment, né, entender o que vocês têm em termos de solução, né, detalhar, né, o que precisa ser feito e priorizar. Depois a gente entra na parte de projeto mesmo, né, então a gente tem que configurar um ambiente de destino, criar customizações, se forem necessárias, né, aplicar segurança e também revisar, né, as integrações e relatórios, né, como tópicos mais importantes. Depois a gente passa para a migração automatizada, né, então a gente já desenvolveu algumas soluções aqui para facilitar nesse processo, né, fazer isso tudo de uma forma mais segura e mais rápida. E aí a gente passa, né, para a fase de testes aqui e eventualmente aqui realizar pequenos ajustes, né. Um outro ponto também, assim, a gente recomenda, né, dentro desse processo, você fazer, digamos assim, fazer uma primeira versão ali, né, funcional, e pegar um pequeno grupo. Alguns clientes têm grandes grupos, né, de gerentes de projeto, então pega uma amostrinha, né, pega alguns usuários-chave, né, valida o processo até o final, e depois a gente faz o go live definitivo, né, para todos os usuários. Enfim, depois a gente tem, então, assim, essa parte de treinamento, go live, né, entrega definitiva, e depois a gente entra, né, para toda a parte aqui de sustentação da aplicação. Vocês vão perceber que quando a gente fala agora, né, dessa plataforma nova, né, Planner, Project Operations, fica muito mais fácil da gente customizar e a gente tem mais possibilidades, né, então começa a ser mais, haver mais necessidade, né, para esse trabalho, né, de sustentação. Né, porque você tem mais coisas ali para ativar, mais coisas para customizar, né, você pode fazer uma solução um pouquinho mais completa. Perfeito. Bom, já comentei aqui com vocês, né, a gente tem aí a duração de projetos entre 1 e 4 meses, mas de qualquer forma, assim, a gente sabe que tem para quem não começou ainda, né, a gente sabe que tem todo o tempo de planejamento inicial, contratação, né, então tomem cuidado com relação a esses prazos, né, o que a gente tem, reforçando, o que a gente tem de informação da Microsoft é que dia 30 de setembro é o último dia do Project Online, tá? Depois disso, vocês não vão ter mais acesso ali, e se acabar caindo numa situação dessas, podem haver disrupções sérias aqui, né, na gestão dos projetos. Então, enfim, como conclusão, né, atue agora,
né? Lembre-se que as funcionalidades são diferentes, vocês viram, né, na demonstração, então é importante conhecer a plataforma nova. Eu acho que também ter uma postura aberta, né, a trabalhar diferente, né? Algumas pessoas utilizam ali essa mesma dinâmica de trabalho há 10 anos, 20 anos, né? E não necessariamente precisa ser daquele jeito, porque a pessoa está acostumada, né? Então, desafiem, né, as áreas de negócios de vocês, às vezes quando vem com uma limitação, tem isso, aquilo. Poxa, mas será que não dá para mudar um pouquinho, né, a forma de trabalho para a gente trabalhar com a plataforma nova, né, de uma forma mais nativa, né? Vocês viram que algumas coisas você perde, mas você ganha muitas coisas novas ali, né? Então, talvez mostrar isso, né, para ter um ganha-ganha, né, com as equipes. Atenção, né, com relação ao Project Desktop, né, se realmente isso é um recurso fundamental para vocês, né, isso exige uma customização um pouco maior. Já comentei aqui em relação à análise, à migração dos projetos, né, um ponto bastante crítico. Lembrem-se, né, de BI, de integrações, de outros aplicativos aqui também, como a gente discutiu aí em vários casos aí, existem questões ali de licenciamento, existem questões ali de refazer conectores, né, mudar origens de dados ali. Então, não é só o project, né? Você tem que olhar todo o entorno dele. E, por último, revise o licenciamento, né? Veja se você tem todas as licenças necessárias aqui para começar a utilizar o Planner, né? Ou se existem até otimizações, às vezes, necessárias, né? Às vezes você pode até mudar o perfil, né, de licenciamento ali para usar um perfil mais adequado aqui para essa nova realidade. E, finalizando, né? Contem com a gente, né, por favor, aí para essa migração, qualquer dúvida, né, mesmo terminada aqui esse webinar, entre em contato com a gente está à disposição de vocês, né, a gente já vai compartilhar essa apresentação e os nossos contatos para qualquer dúvida que vocês tenham aí na sequência. Tá joia? Bom, abro mais um último espacinho aqui para dúvida, se alguém ainda quiser tirar alguma dúvida agora, senão eu dou por encerrado aqui o nosso webinar de hoje. Então tá joia, pessoal. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês e uma ótima quinta-feira a todos aí. Valeu, obrigado, gente.